Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um Doutor Startup Cast, o podcast onde a gente fala tudo sobre inovação, startups, empreendedorismo digital. E hoje a gente está aqui com um grande convidado, um cara que saiu do ramo físico, do dia a dia da alimentação e transacionou, sei lá o que ele fez na vida dele, que ele foi para o mundo da inovação, do digital, mentor de startups, um cara sensacional. Mas claro, vocês vão ficar sabendo isso do personal pitch dele quando ele se apresentar, depois da nossa vinheta. Então é isso, minha gente. Agradecendo aí aos nossos apoiadores, Cotidiano Aceleradora de Startups e Miquiles Tavares, Advocacia Empresarial. Stefano, brigadão, meu irmão. Prazerzão de ter você aqui comigo. Ó. Vamos lá. Um brinde, né? Você está brinde. sendo privilegiado, que é o Show. primeiro que tem um vinho aqui para você. Cara, faça seu personal pitch aí. Obrigado por estar aqui. Pô, obrigado aí, Saulo, por convidar, né? Primeira vez, né, que vou fazer essa questão de podcast, é uma coisa que realmente é nova para mim, apesar de ter feito muito pitch, muita palestra e dado muita aula, né? Então, mas o podcast é diferente. Então, agradeço aí, agradeço a rapaziada que está aí por trás também. E vamos lá. Gostaria de saber toda a história, como é que a gente começa aí? Faz um resumo de como você se identifica. Tá. O que você acha que é mais importante? É a tua origem, é a tua família, é teu time de futebol, é a tua profissão? O que você acha que, cara, numa conversa de bar, em 3 minutos, você se apresentaria para uma pessoa desconhecida? Show. Quase que eu vim com a camisa do Flamengo, viu, Frois? Você veio com a do Botafogo. Aí. Quase que eu vim, fiquei na dúvida. Até vindo. Passei a camisa. Boa, já ia começar bem. Já é uma identidade aí. Bom, Saulo, assim, cara, na verdade, minha história começou com o mercado financeiro, né? Antes de empreender aí, de criar uma rede de restaurantes, foi com o mercado financeiro. Então, vou tentar voltar lá do início, porque é o ponto que me uniu à inovação, foi lá atrás já, né? Legal. Então, estava ali, tinha passado no vestibular, isso foi em 94, para administração da UNB. E aí dentro da administração, meu pai é administrador e tudo, tem uns tios que são empresários, então sempre gostava do tema. Trabalhei em algumas coisas assim, coisas do tio, de comércio e tudo, então já tinha essa pegada desde o início. E fui fazer administração, mas não gostava muito de várias matérias, né? Então assim, marketing não curtia muito, produção, qualidade, que era um tema da época. E aí finanças me atraía. Então, gostava muito de finanças, de número. Depois fui conversar até com minha mãe, ela falou, não, desde novinho você queria ter alguma coisa de número. E eu não lembrava disso, ela que me relembrou. Então, o negócio de ter cofrinho, né, e tal, essas coisas, de juntar dinheiro e ficar amarrando dinheiro e tal. Então, desde aquela época, ela sempre me colocou que eu tinha essa tendência. E aí, na faculdade, eu descobri finanças, e dentro de finanças eu vi mercado financeiro. E aí a gente está falando de 96, 97, né? Era assim, eu entrei na faculdade, eu não tinha computador em casa e muito menos internet. Aí em 96, 97 começou a internet de escada, mas já tinha no UNB um laboratório muito potente de fibra ótica já. Caramba. Então já tinha internet boa, que foi onde começou, né? Nas universidades públicas. Sim. E aí eu comecei a ver que aquele negócio de internet, tecnologia já era um diferencial. E aí dentro, o que mais tinha dentro da internet na época era muito mercado financeiro. Então os bancos começando a mostrar a bolsa e tudo, né? Já tinha um site da Bovespa, e aí me chamou muita atenção e aquela rapaziada muito nova trabalhando no mercado financeiro. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, quero isso. Aí meu pai, pô, Estevão, difícil em Brasília, estamos falando de 97, 98, né? E ela falou, Stefano, tem um amigo meu do Banco do Brasil que ele se aposentou e está mexendo com ações, é o que eu sei de Brasília. E aí eu falei, então tá, quem é? Fui atrás dele. Ele se aposentou e ele comprava e vendia ações no setor comercial sul da Telebrasília, na porta da Telebrasília, sério. Era o que ele fazia. Ações no papel. Ações cautela mesmo, assim, né? De papel. Aí ele ia para lá e tinha uns 3 funcionários já que ficava com uma malinha
procuração e dinheiro. Caramba. Era o que ele fazia o dia inteiro. Então, ele ficava lá no Setor Comercial Sul, dentro de um escritório que era uma corretora que conectava, de um banco que conectava em São Paulo, e ele ficava brincando com a opção de ação também. Nossa. Então, ele só tinha uma ação, que era da Telebrasília, que ele comprava do pessoal que ia vender para a Telebrasília. Você comprava o telefone, né, para a rapaziada mais nova. Tem que contextualizar, vamos contextualizar. Aí recebia ações, era isso? Você recebia ações, que era a forma que a Telebrás se capitalizou para poder expandir a telecomunicação pelo país. Então você comprava o telefone e vinha com as ações. Então você pagava caro e essas ações viravam sua propriedade. Só que ninguém queria ter ação naquela época. Então você ia na Telebrasília e vendia essas ações. Então ele ficava na porta comprando essas ações com deságio. Fala assim, ó, você vai receber essa ação daqui a 90 dias. Se você fizer um negócio comigo, eu te pago aqui à vista, né? E eu fico com as ações e pago à vista. E ele dá a procuração, transferia, pagava ali na hora e dava um deságio de 30%, 40%, não lembro direito na época. E ficava com essas ações, só que é época de inflação. Então essas ações valorizavam e tinha a perspectiva da privatização. Então elas valorizavam muito essas ações. E aí ele comprava com deságio, tinha inflação e tinha perspectiva de valorização. Então ele fez muita grana nesse período. E ele falava, Stefano, aqui você não vai aprender nada, cara, que eu sei fazer isso. E ele ia para uma salinha aqui no Setor Comercial Sul, que era o Banco Geral do Comércio. E tinha um cara que mandava as ordens lá para a Bolsa. Então ficava vários aposentados do Banco do Brasil ali, a diversão. Era isso. Que loucura. Quem operava o mercado financeiro na época era aposentado do Banco do Brasil, Banco Central e alguns da Caixa. Então era eles que operavam, tinha um monitor assim, era um monitor de fósforo verde ainda na época. A galera de startup que está vendo esse podcast não sabe nem o que a gente está falando. Não. E aí eu cheguei para os meus pais e falei, cara, vou fazer isso aqui. Gostei disso, opção variando 50%, 100% no dia, vou fazer isso aqui. Eu falei, tenho que me conectar com a galera. Aí para conectar com a galera naquela época, internet não tinha. Aí eu falei, fundo de pensão. Então, fundo de pensão era uma coisa que era muito presente aqui, ainda é. Sim. Porque era ligado às estatais, e as estatais tinham muita grana. E as empresas vinham aqui, Bradesco, Embraer, Vale, fazer apresentações, porque era obrigatório a apresentação de resultado presencial. A Bolsa exigia. Tá. Entendi. Então tinha as apresentações e era uma associação que era responsável por trazer essas empresas, que era a ABAMEC, que hoje é a PIMEC, que é a Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais. Aí eu falei, eu tenho que conectar com gente do meio. Sim. Aí fui para a ABAMEC, que era um escritório lá no setor bancário norte, eu não lembro. Mas você não pensou em ir para São Paulo, ir para o Rio? Não sei nem se ainda tinha Bolsa do Rio. Você queria ficar aqui? Na verdade, eu fui conversar com duas pessoas mais velhas e eu perguntei isso, cara, eu vou para o Rio, vou para São Paulo ou fico aqui? Aí um falou, vai para o Rio, para São Paulo, o outro falou, fica aqui, termina a faculdade. Aquela história, se o conselho fosse bom, né? Aí eu fiquei nessa, eu falei, cara, deixa eu terminar a faculdade, foco, descobri a ABAMEC, me associei à ABAMEC, fui o primeiro associado estudante, porque não tinha sócio estudante. Aí eu fui umas 4 vezes, perturbei os caras lá, eles falaram, vou colocar na reunião do conselho, aprovaram, aí criaram o sócio estudante para o Brasil inteiro, e eu virei sócio estudante e comecei a frequentar essas apresentações. Só que a apresentação era o presidente do Bradesco, com os vice-presidentes, com todo mundo, por causa do fundo de pensão aqui. Então, assim, aula atrás de aula de apresentação presencial. E depois tinha happy hour, você conhecia os caras. Aí networking na veia. Na veia. E eu falei, e agora eu tenho que trabalhar. Então, estou associado, estou estudando, peguei todos os livros lá do UNB que tinha de mercado financeiro, que na época, sei lá, tinha 10 livros. Estudava, aí lia Gazeta todo dia, que tinha Gazeta ainda, não tinha valor. Aí lia Folha de São Paulo, Veja, Isto é Dinheiro, tudo que tinha eu ia estudando. E aí depois disso me associei, comecei a frequentar os eventos, falei, agora eu tenho que trabalhar. Aí onde é que eu vou trabalhar? Fundo de pensão. E aí bati, sei lá, uns 20 fundos de pensão. E não tinha currículo, né? Estudante. Sim, recém-formado. Recém-formado, eu falei que tem que fazer um estágio. E aí fui buscar o estágio. Bati nos 20, só eu, sem conhecer ninguém, ia lá no fundo de pensão, olhava na lista telefônica, o endereço, ia lá na porta, tocava e falava, cara, quero trabalhar aqui, mas quem é você? Não, eu sou estudante de administração e quero trabalhar no mercado financeiro. Ah, mas essa área é difícil,
Porque normalmente era o pessoal que vinha das patrocinadoras, né? Que são as empresas que mantêm os fundos, que era uma área estratégica. E aí um professor meu, vendo meu desespero, eu falei, professor, eu quero essa área, eu quero professor de mercado financeiro. Eu quero trabalhar, então você vai ser meu monitor. Aí virei monitor no UNB, né? Quando ele faltava, eu enganava ali numas aulas. Cara, é engraçado, porque você fez, isso era 96, você falou? 94 a 99. 94 a 99. Eu entrei em economia na UNB em 2005. Não tinha mercado financeiro na economia. Na economia. E na administração era optativa, não era obrigatória. Pois é. E finanças só que era obrigatório e só tinha uma finanças. Eu falo, cara, um assunto tão vasto e tem uma disciplina. É porque aqui a UNB ela foi criada muito para servir como provedora de recursos humanos para o serviço público. Então era natural que o curso fosse mais virado para isso, né? E eu virei mentor e ele falou, Stefano, vai conversar com um amigo meu, que a gente deu uma consultoria para ele. Ele é presidente da Regios, que é o banco do BRB, o fundo de pensão. Aí eu fui conversar com ele, com o presidente na época. Falei, porra, sei lá, 20 anos, morrendo de medo, né? Vou conversar com o presidente. Falei, vai lá. Sei lá, eu sei que eles gostaram muito e falaram, tá bom, a gente vai pensar, mas não tem vaga de estágio, tem na controladoria. Eu falei, não, controladoria eu não quero, porque eu não vou aprender. Mas é aqui ao lado. Ele falou, não, eu trabalho de graça aqui. Ele falou, de graça eu não posso te contratar. Bom, ficou nessa. Aí eu falei, pô, vai ser difícil mesmo, porque não tinha vaga. Aí, uma semana depois, eu fui num evento da Abamec, que eu acho que era Vale do Rio Doce apresentando. Quando eu olho para o lado, era o diretor financeiro lá do fundo. Aí ele olhou para mim e falou, esse moleque tá querendo. Esse sangue no olho. Tá querendo. 3 dias depois ele me liga, você está contratado de estágio aqui com a gente na área de investimento. Chamava GINV, né, gerência de investimento. E aí eu, moleque doido, falei, pô, é agora que eu vou fazer a brincadeira acontecer. Aí de estágio já fui contratado lá com menos de um ano para operador na mesa, que é o cara que compra, vende ação, resgata, aplica. Depois de um ano virei analista de investimento, já dando pareceres de compra e venda. E isso aí foi em 2000. E aí em 2000 houve a privatização em 97, se eu não estou enganado, do sistema Telebrás. E aí o sistema Telebrás tinha a Sistel, que era o fundo de pensão, em frente à Regios, e eles estavam criando o próprio fundo, a Brasil Telecom. A Brasil Telecom veio para Brasília, né? Telebrasília, vamos dizer assim, quase que virou o Brasil Telecom, e criaram o fundo que era dentro da Sistel, estavam criando o próprio fundo. E aí estava formando equipe. Aí um amigo meu me deu toque, o Brasil Telecom está criando equipe. Aí eu falei, puta, é agora. Aí eu fui lá, me entrevistaram, gostaram muito, porque eu já estava acompanhando uma legislação que estava em mudança, então eu estava dentro de um grupo de trabalho dentro do Ministério da Previdência, que era aquela parte chata que ninguém quer fazer, eu falava, quero. E aí, na entrevista foi exatamente esse ponto. Você conhece da legislação que está em mudança? Eu falei, não só conheço, como estou no grupo, né? Que era um fundo de pensão e Ministério da Previdência. Aí o cara falou, tá dentro. E aí eu fui contratado como consultor de investimento lá, depois virei gerente financeiro, e a Brasil Telecom comprou a CRT no Rio Grande do Sul, que era operadora de telefonia do estado, que não fazia parte do sistema Telebrás. E aí comprou, e aí tinha um fundo de pensão próprio. Então virou uma empresa só, Brasil Telecom, com 2 fundos de pensão. E aí tinha que trocar a diretoria lá. Isso foi em 2001 para 2002. E aí, como eu já estava gerenciando os recursos aqui, era natural que eu fosse para lá. Aí eu fui como diretor financeiro e aí comecei a morar lá. E isso foi em 2002, então eu tinha... 2002, tinha 26 anos. Aí eu virei diretor financeiro do fundo de pensão, da CRT, mas que era da Brasil Telecom. Com 26 anos. Com 26 anos. E até ganhei um prêmio nesse ano da própria Abamec, como diretor financeiro mais jovem do país. Que legal. Isso já gerenciava ali naquela época 1 bilhão e pouco, assim. Nossa Senhora. Isso naquela época, né? Então era... Que era... Sei lá. Não, é 2000 e pouco? 2002, 20 anos atrás. Devia ser, vamos lá, chutando assim, $500 milhão. Talvez $1 bilhão, exatamente, por aí. Era 2 e pouco dólar, é isso mesmo. Uma coisa pra caramba. Já era, sei lá, equivalente a uns 3, 4 bis, mas com 26 anos, né? Então era mais tenso, né? Mas é assim, eu gosto de falar que o pessoal fica meio surpreso com esses números, mas se você tem a teoria e a experiência de administrar 1 milhão, você tem a teoria e a experiência para administrar 1 bilhão. Você pode não ter vivido e ter acesso a vários instrumentos e ferramentas de investimento que com 1 bilhão você tem. Sim. Mas na teoria tudo é igual. E aí nesse período também
assim, aconteceram muitas coisas. Eu estou meio que resumindo, mas assim, eu comecei a dar aula no UNB, porque eu falei, cara, eu tenho que ficar bom nisso aqui. E aí eu me formei e eu falei, professor, eu quero dar aula no UNB. Pô, mas você não tem pós, não tem mestrado, não tem nada. Eu falei, mas eu trabalho com isso. E não tem professor aqui. Eu sei muito mais do que se eu tivesse feito o mestrado. Exatamente. Isso eu acho uma loucura no nosso sistema de ensino, que o cara, para dar aula, principalmente em universidade pública, ele tem que ter um título e aí eles te exigem dedicação exclusiva. Ou seja, parece que eles fazem de tudo para que você não tenha a prática. Não tenha a prática. Isso é uma coisa, é um sistema que já está assim há muito tempo e não é legal. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí eu falei, eu quero. Aí ele falou, Stefano, tem aqui uma exceção, que é por conhecimento tácito. Então você topa, só que eu não posso te pagar nada. Eu falei, topo. E aí comecei a dar aula de mercado financeiro em 2000, 2001. E foi uma coisa assim tão diferente que eu comecei a dar aula para os meus amigos de faculdade, que entraram comigo, que ainda estavam lá. Então, que loucura. Coisas da UNB. Coisas da UNB. E aí eu comecei a dar aula, fui orientador de monografia de 3 amigos. E aí eu falei, agora eu tenho que ter uma pós. Então isso antes de ser diretor. E aí o Ministério da Previdência, porque eu estava naquele grupo de trabalho lá dentro, eles iam trazer a FIA, né, que é da USP, para fazer um curso fechado para o Ministério de investimento. Aí eu falei, cara, eu tinha que participar. Aí eles convidaram algumas pessoas de mercado, que fazia parte ali do grupo, para justamente ajudar a bancar o curso. E aí esse curso foi dado aqui, lá na FUNCEF, que era um MBA em investimentos. Então, só professores da USP. Que show. Então, assim, top de linha. E aí, com isso, me preparei para poder virar diretor. Então, assim, resumindo a história bem de mercado financeiro, foi isso. E como você vira dono de rede de restaurante? Tá bom. Tinha uma parte que no mercado financeiro eu gostava, que o controlador da Brasil Telecom na época era um fundo que era gerido pelo Opportunity. Tá. Então vivia muito no Rio, né, lá na sede, porque as reuniões todas das participações eram lá. Então eu ia 1 a 2 vezes por semana para o Rio. E aí tinha uma área que era era um aquário dentro da área da gestora. E eu perguntava para os caras e falava, que aquário é esse? Não, é o pessoal de tecnologia. Eu falei, pô, mas tecnologia não fica lá naquela sala meio obscura, todo mundo fechado, né? Aí os caras, não, é outro tipo de tecnologia. Eu falei, cara, que outro tipo? Ele falou, não, estão criando empresas. Então os caras já estavam criando empresas ali em 2000, 2001, startups. Porque aquela época era bem a bolha da Nasdaq. Ah, sim. A bolha.com. A bolha.com, né? Que estourou em 2001, 2002, mas assim, eram dezenas, centenas de empresas que abriam capital no PowerPoint. Sim. Né? Você lembra disso? Sim, Eu 2001, eu era adolescente. Eu lembro mais ou menos, porque eu sempre fui muito ligado em tecnologia desde novo. Então, cara, eu montava computador, fazia rede com cabo coaxial. É assim começou a sua história ainda? Mas com 13 anos, 14 anos, para ficar no Mirk e para jogar Quake 2 em rede. Entendi. Entendeu? E aí eu lembro do Netscape. Eu lembro que a gente usava o Netscape Navigator, que era o navegador moda da época, já concorrente com o Internet Explorer. E aí eu lembro que da noite pro dia o Netscape sumiu, que foi uma das empresas que quebraram a bolha. Né? E aí agora, lendo sobre Venture Capital, eles mencionam muito isso. Né? Principalmente o The Secrets of the Sand Hill Road, né, que é a turma, conta a história da bolha.com e como que essa turma que abria a empresa na época se capitalizou e depois fez para captar investimento pós-bolha, porque também ninguém queria investir mais. Até 2006, 2007. Então a turma da Andreessen Horowitz é dessa galera, pós-bolha. Pós-bolha, legal. Então eu acompanhei empresas de tecnologia desde lá, através do mercado financeiro. Então eu já estava vendo essa mudança dentro do mercado financeiro. E aí eu gostava muito de private equity. Essa era a minha pegada, porque eu visitava as empresas que o fundo investia. Então ia tinha um terminal de contêiner no Porto de Santo, eu ia lá visitar. Tinha a Sanepar, que era acionista, então ia visitar a Sanepar no Paraná. Telemig celular e Telenorte celular também. Então eu saía visitando e eu achava aquilo o máximo, empresa, né? Você ser investidor e acompanhar resultado in loco. Eu falei, isso aqui para empreender é legal. Então já tinha um vírus de empreendimento antes. Tinha aquele... Aí eu vendo private equity,
Falei, pô, esses caras sabem tocar empresa, tem a tecnologia, né, de banco de investimento. Então falei, vou sugar o máximo aqui para aprender. Pô, eu ficava no Rio e em São Paulo bastante, né? Então viajava muito. E São Paulo estava surgindo o Shine Box. E no Rio, o Spoleto. Tá. E aqui em Brasília, os Girafas. Então, assim, década de 90 no Brasil foram as franquias gringas que vieram. Então, um modelo de franquia surgiu ali. Aí, década de 2000, começaram a aparecer as brasileiras. As nacionais. Eu falei, vai ter coisa aqui. E aí um amigo meu, que é história de carro de sol aqui em Brasília, estudamos juntos, né, no 2º grau. Aí ele falava, cara, eu estou tentando fazer aqui meu pai fazer teleentrega. Eu falei, cara, põe uma moto aí, põe uns telefones e tal, e pronto, e atende. Ele, não, meu pai não quer. E eu falei, vamos criar o nosso então. Vamos criar uma teleentrega de carne de sol. Aí a gente fez o MVP, né, que não tinha o nome ainda não na tinha época. esses nomes na época. época? Não. Falei, cara, vamos... Como é que foi esse MVP? Cara, foi o seguinte, a loja mais barata, né, na região mais barata... Era um Dark Kitchen, então. Era uma Dark Kitchen. Era, trazendo para o nome moderno, né? Deixa eu fazer o parênteses aqui. Faz aí. Dark Kitchen é hoje algo que está na moda, né, por conta de iFood, dessa tecnologia, que é você monta um restaurante exclusivamente para delivery, por isso que é Dark Kitchen. Isso. Qual a vantagem disso? Você pega pontos muito mais baratos, né? Você não precisa gastar com garçom. Compartilha várias marcas dentro da mesma estrutura de cozinha e é focado em delivery. Então isso é Dark Kitchen, que está na moda hoje, mas na verdade o Stefano fez o MVP de Dark Kitchen em que ano? 2003, isso aí. E foi a ideia muito inspirada no Shine Box. Eu falei, pô, tem comida chinesa por entrega, como é que não tem brasileira? Como é que não tem uma carne de sol? Pô, carne de sol e assim, agrada idoso, agrada criança, agrada mulher, homem. Eu falei, isso aqui é fast food, porque você chega e já está pronto, né? Falei, isso tem tudo a ver com teleentrega. Aí a gente foi, qual bairro em Brasília? Primeiro tinha que ser perto da gente. Primeiro critério que não é o tão certo, mas na época era necessário. E eu queria entrar como investidor. Era só botar o dinheiro e o meu sócio ia empreender. O private equity do teu sócio. E eu queria continuar minha carreira de mercado financeiro, porque eu tinha os objetivos, né? Quando chegou na ideia, onde vai ser? Sudoeste, que era um bairro novo, gente nova, muito acostumado já a começar a pedir, sem ter diarista em casa. Eu falei, é aqui. Só para a galera que não é de Brasília, né? O Sudoeste é um bairro... Nessa época era novo, fora do aviãozinho, né? Então um pouquinho ali acima da asa sul do aviãozinho. Exato. Saulo, vai me remendando aí. Não, vamos nessa. Vou contando a história. Bate-papo. E aí a gente foi lá. E aí onde é que era o ponto mais barato? Era no final, lá na 105, que é um lugar mais separado, que era perto de todas as funerárias. Porque bem Dark Kitchen bem Dark Kitchen. Porque era perto da Polícia Civil do IML. Nossa. Então tinha muita funerária na comercial. E aí a gente foi para a loja mais barata. Pensei em várias ao piadas lado. para essa carne de sol do IML, mas várias piadinhas, não vou poder fazer porque é muito pesada. A gente está na época do cancelamento. Eu não vou fazer, não. Cara, a parede era assim, a nossa aqui e a parede da funerária aqui. Não, da funerária. Da funerária e o IML na frente, né? Depois da rua. Carne de sol comendo. Era mais ou menos isso. Cara, e foi um sucesso desde o início. Assim, 3 semanas, 4 a gente estava reformando a loja e tal. E aí nessa época, eu saí do fundo de pensão, toda a diretoria saiu. E aí eu falei, pô, nunca tirei férias, de estagiário até diretor foram 4 anos, 5 anos, e não tinha tirado férias, porque eu subia de cargo ou mudava de fundo. E eu falei, vou dar um tempo e vou ver o que eu vou fazer. Só que esse tempo, 2002, 2003, começou a aparecer a bolsa realmente para pessoa física. Sim. Aí eu estava fazendo um paralelo entre a tua trajetória e a minha. Da sua de economia. A minha economia entrei em 2005, que é um pouquinho depois dessa época que você está falando. E aí a faculdade entrou em greve aquelas que acabou o semestre. Então eu tive 1 mês de aula, acabou o semestre. O que eu fui fazer? Fui para um site que chama Folha Invest, que ele simulava a bolsa. Você entrava e ganhava lá, sei lá, 100 mil reais. Foi o primeiro simulador. 100 mil reais fictícios, você ficava ali aprendendo a mexer na bolsa na prática. E aí eu fiquei lá esse semestre no Folha Invest, fazendo curso de análise gráfica e tal.
para ver se eu gostava desse lance. E aí, como deu a greve, eu falei assim, cara, uma namorada minha da época falou assim, cara, você não tem dúvida entre direito e economia? Já que você está em casa sem fazer nada, vai fazer direito. Vai tocar outra faculdade. Foi assim a sua decisão? Foi por causa e de uma aí, greve da UNB de economia? Foi por causa de uma greve da UNB. Eu falei, mas pô, é impossível tocar direito e economia. Não dá. Impossível, não dá. Eu falei, toca enquanto dá. Quando não der, você já adiantou X semestres. Aí, cara, eu sou muito lógico, né? Então, o argumento fez todo sentido. Matriculei em Direito no CEUB e toquei as duas juntas até o final. Descobri que não era impossível. Você chegou a se formar, então, em Economia? Sim, Caramba, formei em Economia em 2009. Eu escrevi monografia inaugurando uma loja do Café do Ponto e fazendo Direito. Foi quando meus cabelos brancos começaram a aparecer com 23 anos. Monografia de Economia, inaugurando uma loja em shopping e fazendo Direito. Aí o cabelo branco surgiu. Então você já passou por essas experiências trashes, né? Dia que a gente estava no restaurante. Você estava comentando que 2003, 2004, você eu estava saí. precisando de férias e pensou em tirar férias e estava surgindo a bolsa mais popularizada. Mais popularizada. E aí muitas pessoas começaram a me procurar nessa época. Steph, você sabe correção de ações e tal, quer administrar aí minha carteirinha? Eu falei, cara, isso aqui tem sentido. E ao mesmo tempo, o Brasil Vexado, que eu falei, cara, eu vou botar aqui o que eu aprendi de private e tal, de gestão de empresa, vou colocar aqui e depois eu volto para o mercado financeiro. E aí tinha acabado de nascer meu filho nessa época, né? Hoje ele tem 19 anos, e o Brasil Vexado, assim, subiu absurdamente, logo nos 3 primeiros meses. Aí eu fui ficando, e aí fomos construindo. Aí vamos virar rede de franquia então, validou. O MVP então, voltando um pouco, o MVP foi lá, perto dessa negócio. Eu lembro que a gente gastou, acho que foi 60 mil reais. Cada um botou 20 mil. Né? E foi isso, o MVP assim, se não der certo, não vai quebrar ninguém. Sim. Né? 20 mil e pronto e tudo bem. Mas deu muito certo desde o início, aí viramos franquia, rede de franquia. E aí não era mais só delivery, restaurante aberto. Aí é engraçado que a gente foi mudando os modelos com o passar do tempo. Foi pivotando. Mas demanda das pessoas, dos clientes. Sim. Então a gente abriu o segundo restaurante já com um prato. Então foi outra inovação também, não só o delivery de carne de sol, mas também o prato individual. O que era o tradicional? É você trazer a completa de carne de sol para 3 pessoas, 4 pessoas, né? E aí a gente, tem que ser o individual. Né? Inspirado, almoço executivo ali. Almoço executivo. E aí a gente criou isso também, e aí fomos trazendo um monte de culinária nordestina, que era tipicamente uma coisa de final de semana, carne de sol, mas só que para o nordestino é uma coisa do dia a dia, a gente foi implementando essa cultura para consumo diário. E aí ficou a gente trouxe escondidinho, que fez muito sucesso, aí tapioca, e a carne de sol como um prato executivo para o dia a dia. Então a gente foi mudando o modelo, até o último modelo foi o modelo fast casual, que é o modelo tipo Subway. Você vai no balcão e vai escolhendo a carne e tal, e o funcionário vai montando para você. Então a gente fez muita inovação no período, até como rede de franquia também, de culinária nordestina, né? E aí foi isso. Só que no meio do caminho eu nunca esqueci o mercado financeiro. O mercado financeiro é cachaça, é vício, não consigo, parar. Eu acho que é uma coisa que eu vou fazer até o final da vida, não tem jeito. E aí em 2007 eu abri uma gestora, porque eu tinha autorização da CVM para ser gestor. Tu abriu uma gestora de capitais, então. Uma gestora de recursos, E aí a ideia, eu tinha uns amigos à época que eles eram do meio de tecnologia. E falaram, tem um monte de empresas de tecnologia aqui em Brasília. Pequenas, que eram as quarteirizadas das empresas maiores que prestavam serviço para o governo. Sim. E eles queriam adquirir, investir. Eu falei, tem uma maneira. A gente faz uma gestora, abre um fundo de investimento e participação, já tinha FIP naquela época. Surgiu acho que 2003 ou 2004 os FIPs. Antes só tinha os fundos de empresas emergentes, que eram os de Private Equity. FIMEE, eu acho que era isso. Fundo de investimento, alguma coisa em empresas emergentes. E aí criaram os FIPs, eu falei, agora dá para a gente fazer isso. Aí eu tirei a autorização da CVM, abrimos a gestora, chamava Capital Tech, e abrimos um FIP. E abrimos um fundo multimercado que eu fiquei gerenciando a grana do sócio só. Era um fundo pequeno, né? E a gente ficou gerenciando a grana do sócio e já com opção. Caramba.
já com a opção de ação. Petrobras, e só tinha Petrobras, e só tinha call e não tinha put, né? Só tinha opção de compra, não tinha opção de venda. Então era mais complicado fazer, mas deu certo. Mas aí acabou que esse sócio de tecnologia perderam alguns contratos e não foi para frente. Entendi. Mas era para ter ido e ter essa gestora, está existindo até hoje, né? Bom, não esqueci, fiquei atento no mercado de tecnologia. E aí, de repente, 2007 foi iPhone, né? Lançamento do iPhone. Tá. E aí mudou completamente o cenário de startup no mundo. Porque antes você tinha que ter uma empresa de tecnologia, vamos dizer assim. Aí quando trouxe o iPhone e esse marketplace... Isso. Uma das grandes revoluções do iPhone foi o marketplace. Né? Qualquer um poder criar aplicativo para o celular e ganhar dinheiro com isso. Aí eu acho que é um assunto que a gente vai até desenvolver depois, mas que cabe muito bem, que assim, quando ele criou a Apple Store, ele falou, cara, eu não tenho a humildade que ele teve, que tem a ver com o tema que a gente vai tocar, que é Open Innovation, Startup e Transformação Digital. É assim, eu não tenho tecnologia, nem recursos financeiros, tecnológicos, para desenvolver todas as inovações, porque a inovação está na cabeça das pessoas. Sim. Então você tinha já cloud, que não existia barato. Então o cloud foi uma alavanca gigantesca para a criação de startup. O iPhone, o primeiro era 2G, se eu não me engano. Ele, acho que já tinha 2G. rede 3G, mas ele veio 2G. Era. O 1, né? Acho que era 2G. Já existia a rede 3G, mas ele veio 2G. Eu acho que no Brasil não tinha ainda o 3G. Acho que era por isso. Talvez. Mas o mesmo na gringa. Tanto é que depois o segundo lançamento já foi o iPhone 3G. 3G, né? Eu não Só para situar a galera aí, né? CDMA, TDMA também. Exatamente, na fase da tecnologia que a gente estava. E eu não queria largar ali a parte de inovação mesmo, porque eu vi que, esse negócio de smartphone ia ser o mundo mesmo. Então tinha essa visão, porque eu já estava 5, 6 anos ali acompanhando as empresas. Quando surgiu o smartphone e essa questão da Apple Store, então qualquer um poderia desenvolver uma startup, eu falei, isso aqui vai bombar. Então, aí eu continuei estudando, aí muito material, olhava tudo lá fora, tinha muito pouca coisa aqui interna, e eu comecei a olhar as aceleradoras, porque eu não tinha um conceito de aceleradora ainda. E não tinha nenhuma no Brasil. Eu comecei a olhar e falei, isso vai caminhar. Então, não preciso mais ter uma gestora para poder investir em startup. E aí apareceu, aí que entra Cotidiano. Então, fiquei aqui assim, ralando nesse mato baixo, tipo, sei lá, 5 anos sem ninguém de startupeiro. Ninguém. Eu queria empreender, fazer startup, aí eu tinha que ir atrás de um cara de TI. Onde tem? Não tinha empreendedor de TI. Era tudo funcionário do Banco do Brasil, da Caixa, da Embrapa, todo no governo. E o cara não ia sair. Não tinha esse perfil de sair. Não tinha. Era part-time. Então eu tentei, acho que eu fiz umas 3 ou 4 startups, não foram para frente. Depois eu investi umas 2 ou 3 também, não foi para frente. Mas tudo nesse cenário bem difícil. Os que foram para frente foram as últimas 2, que acabou uma sendo acelerada pela Cotidiano e outra indo para a pré-aceleração da ACE. Que aí eu já entrava com a força, que é aí que eu entendi que o Brasil Vexado poderia ser uma alavanca para a tecnologia. Porque começaram a aparecer as startups de varejo. Eu falei, então vou fazer o seguinte, vou deixar o ambiente aqui aberto para poder as startups testarem. E aí, testando, eu posso ser investidor, posso ser advisor dessas startups. Então, foi assim que a de delivery aconteceu e a de pesquisa de opinião aconteceu também. Eu comecei a anunciar... Fala os nomes delas para a gente. Uma SPY, que era de pesquisa de opinião muito interessante mesmo, e a outra era o Meu Rango. A SPY foi o seguinte, um menino da UNB, engenheiro, querendo fazer pesquisa de opinião para restaurantes. Aí ele teve uma ideia que era SPY por quê? Porque era espião. Ele pegava pessoas e pagava para pessoas fazer a pesquisa de opinião em determinado estabelecimento. Aí eu falei, gostei da ideia, mas não funciona. Ele, não funciona. Eu falei, não funciona. Já tem 2 empresas assim em São Paulo, no Rio. Eu falei, cara, não funciona. Eu vou dizer por quê. E eu tenho essa dor e tenho essa necessidade, que era dono de restaurante. Sim, claro. Eu falei assim, o que funciona? Eu falei, a dor de um dono de restaurante é ter as informações se seu restaurante está funcionando online.
Eu não quero saber da sua pesquisa que você vai fazer durante um mês, depois você me entrega um relatório, eu vejo aquele relatório, depois eu vou te contratar de novo para poder fazer uma pesquisa, para ver se eu melhorei as minhas questões. Não vai funcionar, eu quero online, vamos criar alguma coisa online? Ele, pô, mas aí muda todo o modelo. Eu falei, vamos criar junto. Vamos criar junto. Aí vamos criar junto. Aí eu falei, eu preciso ter a informação do meu cliente, eu não quero terceiros, primeira coisa. Eu quero minha persona, porque minha persona conhece. Se vier outra pessoa e vier a primeira vez, tu não vai saber do serviço, da qualidade. Rapidinho, Stefano, que persona é um jargão do marketing, né? Para identificar um cliente médio, né? Então, quando se fala assim, quem que é a sua persona? Ah, a persona no Brasil fechado, sei lá, é um jovem, homem de tal idade que mora em tal região. Ou seja, é um cliente fictício com as características médias do seu cliente para que você possa mirar nele e atingi-lo, né? Então isso chama persona ou avatar no jargão do marketing. Perfeito. E nesse caso eu falei, eu preciso do meu cliente, pô, é ele que me paga as contas todo dia, eu não quero pessoas que eu não conheça, né, que nunca vieram aqui. Eu falei, então a gente tem que pegar a informação desse cliente, como que a gente faz? Com aplicativo? Não, com aplicativo eu não vou conseguir, né? Tem uma barreira de ter que baixar e tal. E com Facebook? Pô, Facebook? Facebook, o Message. Vamos fazer o MVP mais barato possível, de preferência de graça. Aí rolou numa das discussões o Message. Então a gente falou, Message é legal, dá para colocar era o início do chatbot. Ah, já tinha um chatbot. Já tinha chatbot. Não era externo, mas ele abria para poder botar por dentro. Entendi. Aí eu falei, pô, se tem um chatbot, tem um Message, tá resolvido. O negócio é só informar o cliente que está ali para poder usar. Aí a gente colocou, eu lembro nas mesas, fomos testando, botamos display, botamos em forma de bandeja, depois botamos em cartazes e não vinha nada, ninguém respondia. Falava, responda aqui, nos ajude com a sua opinião e tal. E não vinha ninguém. Ou seja, fomos fazer todo o customer development aí certinho, né? O conhecimento do cliente e tal, e não vinha nada. Pô, é legal porque esse é um puta case, Stefano, que as pessoas têm em mente assim, de cara, tive uma ideia genial, tive uma eureka. E na teoria a tua ideia é sensacional. Se não tivesse testado, né, você nunca ia saber se ia funcionar. Se ia funcionar e, cara, por que o cara... A minha ideia é sensacional, por que a pessoa não está indo lá responder? E assim, você fala assim, a ideia é sensacional que ele trouxe, porque resolvia uma... Não sei se seria sensacional, mas resolvia uma grande dor. Na teoria, resolveria. Resolveria na teoria, porque todos os donos de restaurante têm esse problema, de estar acompanhando de perto, porque é 24, não é 24 horas, mas 7 dias por semana. E é uma dor dolorida para o dono de restaurante, porque ele mexe com serviço, mexe com alimentação, e o cara não tem condições de ficar o tempo inteiro acompanhando, principalmente para quem tem uma rede. Então, assim, na teoria, preciso disso. Na prática, não resolvia o problema. E por que a turma não respondia? Aí eu mandei o pessoal fazer uma pesquisa. Eu falei, galera, olha só, tem que fazer uma pesquisa, por que não responde? Vão estudar pesquisa de opinião, como que faz para as pessoas se incentivarem para poder responder. Aí ele foi e pesquisou. Foi pesquisar tudo de pesquisa de opinião. Ele pesquisou, sei lá, 20 reportes que tinha sobre como fazer uma bela pesquisa. Chegou à conclusão que era uma coisa que fazia. Responder o quê? O que faz uma pessoa responder uma pesquisa de opinião? Não sei. Um benefício. Tem que ter um benefício. Tem que ter um benefício. Cara, no início a gente achava que estava mal exposto na loja. Testamos um display, um adesivo na mesa, depois um cartaz, depois o garçom incentivando e nada disso. Aí quando a gente colocou um display, ganhe 10% na próxima conta, no primeiro dia 3 pessoas responderam, no segundo 5, no terceiro 6 e aí foi. Incrível. E eu falei, então tá pronto, então o MVP foi validado, agora vamos criar um dashboard. Pô, mas ninguém sabe de dashboard. Eu falei, vamos usar o Power BI para ser gratuito. Então aí criamos um dashboard com todas aquelas respostas que o cliente respondia. Ele ganhava um voucherzinho pelo chatbot dentro do Facebook. É um negócio tecnológico. Tecnológico, mas com ferramentas que estavam disponíveis, gratuitas. Então assim, a gente fez tudo que a gente aprende lá na aceleradora, né? E tudo que aprende ali, o Washington sabe como é que é tudo para fazer. Também, né? Vocês são acelerados, né? Sim, a turma toda aí é startupeira. Startupeiro, Então, assim, a gente fez write the book mesmo.
E aí deu certo, aí a Ace viu que já pré-acelerar, mas não conseguiram desenvolver a tecnologia no meio do caminho. E a outra foi o meu rango, que foi na Campus Party. Primeira Meu Campus rango, o Party. Rony cantou aqui. O meu rango era do Rony, né? O Rony era sócio, ele entrou logo depois. Exatamente. Ele contou aqui um pouco a história do meu rango, como é que foi. É. Vou botar o episódio do Rony aí na descrição também, que é sensacional. Porra, e que o Rony deu aula, viu? Deu Assisti aula. todo. Deu aula. Aí eu estava na Campus Party e nessa ideia já de trazer inovação para a rede. Uhum. E aí a gente tinha uma dor que existe muito grande até hoje, que é o iFood, né? O iFood resolve um grande problema, é um grande parceiro de todos os restaurantes, viabilizou outro mercado, Sim. só que ele está dominante, então os preços os Tá restaurantes mordendo muito. Está mordando muito. E os restaurantes reclamam bastante. Aí fui estudar lá fora o que tinha de modelo lá fora. Aí você tinha dois modelos, Marketplace, que é, né, o modelo onde tem vários restaurantes ao mesmo tempo e vários clientes, e aí você é a pessoa que une, né? Uhum. Então esse é o modelo Marketplace. E tinha um modelo de delivery, né, Marketplace, e tinha um modelo White Label já lá fora. Aí eu falei, vamos importar, né? Vamos importar. Aí eu encontrei, os dois estavam lá na Campus Party expondo. Aí eu falei, cara, vocês sabem que vocês estão um pouco atrasados aí, já tem um dominante e tal. Não, nossa ideia é ótima, já temos um cliente e tal. Eu falei, cara, conversamos 2 dias. Eu falei, se vocês tiverem interesse, eu posso ter uma ideia e posso dar o restaurante para vocês testarem. Mas tem que ser white label. Até porque na época tinha exclusividade com o iFood. Uhum. Eu falei, o white label pode. Aí eles pivotaram. Eu falei, se vocês mudarem para white label, eu encaminho para o meu restaurante, para os meus franqueados e apresento uma aceleradora. Aceleradora? Eu falei, uma aceleradora. Tem uma aceleradora. Não sabia o que era. Existe isso, né? Para receber investimento, falei, receber investimento. Aí encaminhei lá para o Cotidiano, aí já tinha cliente satisfeito e tudo. Então, assim, foi outro caso. Mas tudo por causa que por ter esse conhecimento já de empresa de tecnologia, eu falei, eu tenho que inovar no meu negócio primeiro. Aí você traz o smart do money também, né? E é legal como as histórias se conectam, né, cara? Então, você estava lá atrás, mercado financeiro, fui te levar para restaurante, mas ligado em inovação, querendo criar tecnologia, aí conecta, cruza numa Campus Party com o Rony, que veio aqui, cruza com o Cotidiano. E aí, cara, isso não dá certo, mas você continua no mercado, o Rony vira head de aceleração da Cotidiano, então já passou esse conhecimento para, sei lá, para dezenas de startups. E aí as pessoas pegam um pouco no nosso pé que a gente usa uns jargões, das startups. Ecossistema, não sei o que. Eu falei, cara, mas das palavras que a gente usa, tem muitas que são vazias, eu reconheço. Mas ecossistema não, porque realmente né? Realmente é se retroalimentando, realmente é uma simbiose muito grande. E é muito bacana de eu estar sentado nessa posição aqui, tendo uma participação pequena nesse ecossistema. Ver essas histórias se cruzando, é sensacional. Eu lembro que na Campus Party, quem estava lá, eu acho que o Rony não estava ainda na empresa, não estava. Era só o Ami e o sócio dele. Eu esqueci o nome. Bom, então foi isso. Então, desde lá que eu estava, mas já com a conexão, porque quando a Cotidiano abriu, eu falei, caramba, uma aceleradora aqui em Brasília. Quem são as pessoas? Porque eu não conheço. Aliás, a gente está gravando esse podcast aqui 1º de abril. Ontem a Cotidiano fez 6 anos de idade. Exatamente. Parabéns para a Cotidiano. Parabéns aí, Cotidiano. 6 anos. Ou seja, estávamos lá, né? 2016. E aí, quando veio 2016, eu estava meio perdido nas startups, investindo e só me estrepando. E não tinha muito a metodologia. Eu sabia o que era startup, mas a metodologia de criação não era uma coisa difundida. Aí veio a Cotidiano, eu falei, eu tenho que me conectar com esses caras. Aí eu vi acho que não era nem Instagram, era Facebook. A aceleradora vai fazer uma palestra num restaurante. Qual era o restaurante? Não lembro. Eu falei, vou lá, vou me apresentar e vou poder me oferecer para ajudar. Aí eu lembro que era o Wesley que estava lá. Era o Wesley, acho que o Samuel também, o Dudu e mais a galera de TI. Eu falei, cara, eu não conheço ninguém aqui, como é que pode? Sou de startup, eu não conheço ninguém. Era a galera de TI já antenada. E aí eu falei, cara, quero me conectar, estou disponível. Aí não era o Freud, né? Falei agora, como é que é o Wesley. Wesley. Ele falou, cara, fica aqui, eu vou dar a palestra
mas você já vai ser mentor. Não sai daqui não, você pode ficar até... Eu acho que foi o primeiro, o segundo, o terceiro mentor, porque os primeiros foram o pessoal de TI. Aí eu cheguei lá e falei... Aí começou a história com a Cotidiano. Então... E aí você entrou de vez nesse ecossistema Aí entrei de vez. de inovação, passou a ser mentor e tal. Cara, sensacional. E a gente se conheceu, na verdade... Cotidiano. Não, a gente se conheceu numa palestra que eu estava fazendo no IESB sobre ESG e Inova Simples. Foi isso mesmo. Que já era aí as universidades Era. entrando no ecossistema, né? Que era um negócio do IESB Lab, que era a incubadora do IESB, mas isso foi em 2019, eu acho, já foi bem mais para frente. Também, de novo, o ecossistema aí funcionando. Muito bacana, cara. Muito bacana. Então, assim, resumindo a história, e aí, né, os restaurantes saíram em 2019, fizemos uma saída, e 2020, o pessoal que estava trazendo a empresa de carro elétrico aqui para Brasília, estava procurando gente que entendesse de finanças e inovação. E aí indicaram, e eu fui tentar desenvolver esse projeto. Ficou 2020, 2021 acontecendo, né? Abrimos um galpão até em Paraná, mas os sócios não chegaram a acordo lá e aí o negócio desandou. E aí que eu falei, pô, era uma boa coisa, né, para acontecer para Brasília e tudo, mas foi isso. Entendi. Assim, Saulo, acho que eu me prolonguei um pouco, não, tá tudo mas certo. É porque tem muito a ver com que a nossa história aqui de cotidiano, startup, né? Mas a ideia é conhecer essa história, conhecer as pessoas aqui, cara. Um dos objetivos do podcast, claro, o principal é educar. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito dentro do ecossistema, é educar, por isso que eu faço essas interrupções. Mas eu acho muito interessante, eu pessoalmente acho muito interessante ver a história das pessoas e pessoas, né, chave no ecossistema como você, como que chegou nisso. E você vê que são os caminhos tortos, né? Coisas planejadas, coisas não planejadas. Que é a vida, né, cara? A vida é assim. Então eu acho sensacional, fica tranquilo. Legal. E hoje, cara, o que é Open Innovation? Você está trabalhando com isso? Inovação dentro de corporação? O que você está fazendo hoje? E o que essa tua bagagem traz aí para o que você está fazendo hoje? Legal. Então, assim, essa parada aí de 2021, eu fiquei assim, cara, para onde que eu vou agora, né? O que eu vou fazer e tudo. E eu comecei a ver as empresas, a gente começou a ver as empresas dando seus primeiros passos em inovação, as empresas maiores, né, médias e grandes aqui em Brasília. Inovação ali 2018, 2019, que quem começou foi a Brasal. Eu acho que a Brasal começou com inovação, e aí depois o Cicobi, o Bancob começando. O Banco do Brasil também com uns pequenos labs de inovação. E acho que a Caixa Seguradora também, se eu não estou enganado. Sabin também não estava, né? O Sabin começando. Aí eu falei, pô, esses caras estão inovando e não sabem, não tem recurso humano que saiba aqui em Brasília, porque a gente conhecia quem que era de inovação. Aí eu falei, pô, deixa eu conversar aqui com o pessoal. E em 2017 também a Bancobras começou. Em 2017 eu conheço o pessoal lá, aí eles falaram, Steph, como é que a gente faz para inovar? Eu falei, cara, vocês querem mesmo começar nessa trilha? Eu falei, queremos, temos, né? Porque o mercado hotelaria e viagens estava começando a ser desrompido, né? E com força. Aí eu sugeri, me dá um problema pequeno aí, que possa ter um impacto para vocês, para a gente resolver rapidamente logo ele. E aí eles colocaram que seria a agência de turismo, que a agência de turismo era muito focada para pacotes turísticos, principalmente terceira idade, né, para viajar. Eu falei, é realmente um problema, que não é digital e focado num público mais idoso. Então, tem que reformular isso. E aí eles deram essa missão, que era criar uma nova agência de turismo, que fosse focada também em jovens e que fosse digital. Mas só que eles pediram ao mesmo tempo que eu capacitasse essa turma. Eles não queriam pronto. Entendi. Então eles queriam ficar com esse conhecimento. Então a gente acordou 2 pessoas, tudo de dentro, que era banco de business, de marketing, de TI. Então meio que criamos uma startup e fizemos um intraempreendedorismo digital. E aí saiu essa agência que chama Voilá, que existe até hoje, né? E essa galera começou a difundir a inovação lá dentro. Então, por exemplo, post-it na parede não existia, foi a primeira vez que existiu. E aí começou esse processo de inovação. Então, em 2021, eu fui atrás de, cara, o que eu vou fazer?
E aí eu vi que essas empresas estavam já montando as equipes. Aí eu liguei para alguns amigos dessas empresas. E aí quando eu liguei na Bancobras, falou, Stefano, segura aí que pode ser que a gente vá acelerar um pouco isso. A gente já tem a área de inovação, que ela é bem focada em projetos internos, em melhorias de processo, e já tem alguns desafios lançados. A gente já tem uma startup que a gente investiu, né, que é a Moblix, de turismo, mas queremos ter uma ideia e estruturar melhor isso. Eu falei, tá bom. Você não tem interesse? Eu falei, cara, vamos conversar. E aí, desde dezembro, eu estou lá, né, no grupo, na parte de Corporate Venture e Open Innovation. Né, que a gente pode destrinchar mais aqui. Vamos destrinchar. Explica pra gente o que é o Corporate Venture e depois o Open Innovation. Então assim, Saulo, o que eu gosto de falar sobre transformação digital são dois conceitos dentro de um. Transformação estratégica e inovação digital. Transformação estratégica é você olhar para a empresa e falar assim, nossas estratégias que adotamos até hoje não estão mais funcionando para amanhã. Então vamos mudar a estratégia? Vamos mudar a estratégia. Então antes, porque eu sou da administração old, bem old, né? Que é a Venato e tal, Taylor, Fayol, esses caras. E agora a administração moderna, né? Vamos dizer. Pô, se você puder dar uma pincelada nisso, porque eu acho muito interessante, Stefano. E é outra coisa que as pessoas acham assim, startup, modinha. Eu falo assim, cara, é uma transformação na teoria da administração. Isso. Isso aqui é uma ponta que vocês estão enxergando. Mas o lance do enxuto, cara, vira de cabeça para baixo, né? Vira. Se você puder dar uma pincelada nisso também, acho bacana. Legal. Deixa eu tentar aqui, então, fazer uma ponte que possa fazer uma analogia, né, de administração, vamos dizer, old e a new, né? Então, assim, administração antiga. A administração antiga era muito planejamento, controle, direção e hierarquia. Era o que a gente estudava, né? Vamos planejar objetivos, metas, a gente planeja, organiza, direciona e controla. Orçamento do ano que vem. 5 anos, 8 anos. Planejamento estratégico para 5, 8 anos. Isso era o planejamento. Então, vários níveis hierárquicos dentro da empresa. Então, muito focada em eficiência. Ou seja, um processo decisório super burocrático, longo. E muito focada em eficiência. Por quê? Porque antes você tinha uma empresa em determinado setor. A competição era muito difícil você competir com uma empresa grande, porque os recursos não eram tecnológicos e baratos. Eram recursos financeiros, humanos, canais, acordos. Então, todas as grandes empresas até 2000 e pouco, elas tinham grandes barreiras de entrada. Então, você não conseguia competir com o grande. Com a tecnologia, você começou a ter o barateamento de você criar empresas e você distribuir produtos e serviços com canais que não existiam antes. Sim. Então começou a ter a possibilidade de uma pequena, que fosse tecnológica e utilizasse canais corretos e proposta de valor correta, competir com as grandes. E o que a grande teve que fazer nesse período? Ela só priorizava eficiência. Então assim, faz certo, com a maior qualidade possível, e mais com menos. Isso é um mantra de uma organização tradicional. Ou seja, você não pode errar, não pode experimentar portanto, como é que você vai inovar? Perfeito, era isso. Então, focado em eficiência e recriminando a inovação e o erro. Quando vieram as startups ou empresas de tecnologia tomando de conta, as empresas tiveram que olhar e falar, peraí, elas estão fazendo alguma coisa que eu tenho que aprender a fazer. Então, isso que é o tema transformação digital começou aí nas histórias. Dentro de transformação digital, então, a gente tem a transformação estratégica, ou seja, aquela estratégia que eu tinha com os mesmos canais de distribuição, com os mesmos canais de publicidade, com os mesmos ativos, né? Eu tinha que ter centro de distribuição, tinha que ter uma sede, eu tinha que ter filiais. Começou a deixar de ser importante e começou a ser importante o quê? A satisfação do cliente em toda a suas necessidades e o atingimento desse cliente que antes era físico, começou a ser online, digital.
Interessante que aí sai o foco, o olhar da empresa de olhar para dentro, né? E começar a olhar para o cliente. Pronto. Sempre é engraçado assim, mas as empresas falam, não, mas o cliente é o mais importante. Mas não é, né? É porque assim, eu faço, eu não, né? Eu já li muito esse link com o desenvolvimento de software, que era assim também. Para mim é muito difícil acreditar nisso, mas o desenvolvimento de software era assim também. Você planeja lá na frente o que o cliente vai querer, documenta tudo, então eu vou codificar aqui, passar 6 meses codificando, documentando, eu não mostro para o cliente, não falo com ele. Só na hora de entregar. Só na hora de entregar, entrego lá contas gigantescas, atraso sempre, então meu prazo que era 6 meses vai para 8, 10, 12, né? Que é a mesma maneira de gerir a empresa. Mesma maneira. Aí veio a turma lá do Manifesto Ágil e falou assim, cara, o software é para o cliente, não é para você. Exatamente. Né? Não é como você quer. Não é como você quer, você tem que saber. E outra, daqui a 6 meses a dor dele já é outra. Então, faz picado, pequenas partes, se vai mostrando para o cliente, vai fazendo pequenas validações. Exato. Que foi o Manifesto Ágil, que hoje isso volta para a teoria da administração. Perfeito. Com Kanban, com Scrum, etc. Né? Com Lean. Com Lean. É isso mesmo. E o Customer, né? Que veio realmente. E aí o foco no consumidor. Você fez uma grande analogia, porque esse Manifesto Ágil serviu como base para todos os conceitos de startup. Perfeito. Então, assim, quando falar, tem uns conceitos modernos de administração. Por que veio esses conceitos da tecnologia? Porque eles já eram digitais. Então, as empresas digitais surgiram depois e iam usar esses conceitos. Então, isso que as empresas hoje estão tendo que incorporar. Então, a transformação estratégica, que é você pensar cliente realmente no centro, mas era assim, eu gosto de utilizar aquele exemplo do Ford, né? Que falou, pode pedir qualquer cor do carro, contanto que seja preto. Por quê? Porque a oferta era pequena e a demanda era grande. Então as pessoas aceitavam qualquer coisa. Hoje mudou. A oferta é grande e a demanda é pequena. Então, quanto mais você se aproximar do cliente e entender as necessidades, você vai ganhar seu espaço. E dentro do que você falou, se você não me entregar o que eu quero, cara, tem uma startup pequenininha nascendo ali que me entrega. Pronto. Então, essa dor que causou nas empresas, forçou ela a fazer a transformação digital. Então, a estratégia teve que mudar. Se antes ela não considerava canal digital, ela vai ter que considerar. Se antes ela não considerava um aplicativo, vai ter que considerar. Se ela antes não considerava ter métodos ágeis, não só na TI internamente, mas nas outras áreas, ela vai ter que considerar. Se ela não priorizar o teste, a rapidez e as validações curtas e deixar de penalizar o erro, ela também vai ficar para trás. Então, esse conhecimento de transformação estratégica, junto com ser digital, que antes as empresas não eram, ser digital é a transformação digital que a gente tem hoje. Que dentro da transformação digital, a gente vê o Open Innovation, que é o que a gente falou no início da Apple. Sim. Então, assim, na minha visão, nunca li isso, mas na minha visão, quem criou o Open Innovation, mesmo assim na prática, num conceito mais próximo, foi a Apple com a Apple Store. Porque ela se colocou num patamar assim, eu não tenho condições de inovar, eu não tenho recurso financeiro nem tecnológico. E eu acredito, ou seja, com um pensamento de humildade, que o mundo inteiro, porque tem cloud, tem ferramenta para criação de app, tem um monte de gente com conhecimento tecnológico no mundo inteiro, inteligente no mundo inteiro, por que eu não deixo eles criarem e eu ganho com isso e eles ganham com isso? E então, o consumidor ganha com isso. O consumidor é o que mais ganha. Então, ele teve uma visão de Open Innovation muito assim, parruda na época, que é a Apple Store. Não sei se ele fez com isso com interesse de Open Innovation, mas que com certeza para agregar valor para o usuário dele, ele fez. Tinha um pouco, o Jeff Bezos, ele dizia isso também, que a cultura dele que ele incentivava era que a própria Amazon tinha que se autodestruir. Ter essa cultura de se autodestruir, porque se ela não se autodestruísse, se autorrecriasse, alguém ia fazer. É isso. Então é melhor eu mesmo fazer e evoluir, claro, com isso, do que vir uma outra startup e me derrubar. E tirar meus mercados. Meus mercados, exatamente. Então, essa questão do Open surge da humildade das empresas de verem que aquelas que tinham P&D interno, pesquisa e desenvolvimento, que eram as mais inovadoras, né, que a referência da década de 80, 90 era 3M, era Bosch, né, era GE.
E aí virou PDI, né? Botaram PDI. inovação nesse Mas as mesmas barreiras de limitações de recursos, né, tanto humanos quanto financeiros, continuavam, porque era limitado dentro da empresa. Então, quando a empresa fala, eu quero me conectar com a inovação fora, é a postura de humildade e consciência de que a inovação está acontecendo em todo o planeta e que ela não é mais a dona daquele setor que ela atua. Então, o Open vamos nos abrir para os outros. E aí, o Open envolve várias ferramentas ou ações para que a empresa possa fazer essa transformação digital. Vamos pegar o exemplo do teu mercado e da Bancobras, só para exemplificar essa conversa nossa, que às vezes pode estar parecendo muito filosófica. É assim, até determinado momento, o mercado de agências, de hotelaria, etc., cara, era Hilton, CVC, né, Gol, etc. Então eram as grandes multinacionais ou empresas brasileiras que dominavam o mercado. De repente, cara, você tem um Airbnb, de repente as companhias passam a vender passagem online no próprio site. Né? Então, de repente, esse mercado, igual que você falou, essas donas desse mercado, do nada, da noite para o dia, em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Assim, caramba, o que aconteceu? O que aconteceu, né? O chão sumiu, né? E aí elas trazem esse Open Innovation, falam assim, ou eu inovo, ou eu acabo. Eu acabo. Né? E aí elas fazem isso, Stefano, comprando startups ou internalizando isso, né? Também. Que é o teu caso lá na Bancobras, não é isso? É assim, o Open Innovation é bom ter um conceito também, que aí você citou, né? Que é o conceito de CVC, que é o Corporate Venture Capital, né? Só para a gente diferenciar, né? Tem a CVC, a agência de viagem que eu usei de exemplo aqui, e tem o Corporate Venture Capital, que é o Venture Capital feito por grandes corporações, ou seja, eu vou investir em startups para trazer essa inovação para dentro de casa. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, o CVC ele faz parte do Open Innovation, porque o Open Innovation envolve não só o investimento em empresas, né, como o CVC é o investimento em empresas mesmo, startup, empresas, mas ele envolve parcerias, conexões, atividades. Então, por exemplo, você está envolvido com uma universidade, faz parte do Open Innovation. Você está envolvido com uma aceleradora, é Open Innovation. Sim. Você ter um parceiro que às vezes é até do próprio setor, desenvolvendo um projeto em comum, é Open Innovation. Sabin e Fleury fazendo um fundo juntos. Fundo né? juntos. É sensacional. Não é um Open Innovation assim de CVC, muito legal. E o CVC é isso que você colocou, é investir em empresas, né, que possam te agregar não só no seu core business, no seu ponto principal, como adjacentemente, não sei se tem esse nome, mas... Não, mas a gente entende. A gente inventa. A gente inventa, São sexta-feira, quase 6 horas da tarde. Com vinho, né? Com vinho, vamos inventar fazer palavras. o que a gente quiser. Mas já que você vai tomar o vinho, fazer um parêntese na mesma resposta tua. Que além de toda essa transformação no mercado, na teoria da administração, etc., as empresas também deixaram de ser verticais em um setor só. Perfeito. E a Apple também é um exemplo disso. Né? Então eu acho que era mais ou menos isso que você ia puxar. Eu tenho que trazer o Open Innovation para o meu setor, mas agora eu tenho que olhar adjacentemente outros. Então, quando eu olho o CVC, são 3 formas ou 3 áreas que eu posso atuar. No core business da empresa, ou seja, eu trazer negócios que vão conectar e vão ajudar a minha proposta de valor que eu tenho para o meu cliente no core business. Eu tenho os adjacentes, ou seja, algo que não é do meu core business, mas tem a ver com o meu negócio, com o meu setor. E eu tenho aqueles que realmente não têm muito a ver com o meu setor, mas que podem ser o anúncio de uma inovação futura, em que pode estar impactando em todos os outros setores. Por exemplo, ter uma empresa de blockchain hoje. Não só o meu setor, mas vários vão ter. Sim. Por que não eu ir para isso? Então, essa tendência é o CVC, portfólio de risco. Hoje eu acho que para mim um exemplo mais claro é a fintech. Toda empresa, né, quer ter ou ser uma fintech, Isso. super apps, carteira digital, Isso. etc. Então a turma que fez isso, que está fazendo isso, foi adquirida a rodo aí no mercado. Exatamente. Então hoje
voltando ao que você colocou, você tem que olhar que esses disruptores de mercado não são só do seu setor. Exato. Pelo contrário, o que mais acontece, o mais comum, os disruptores do mercado não são do seu setor, porque eles não estão amarrados ao passado. Então eles podem fazer algo do zero, completamente atendendo todas as demandas da persona que eles querem atingir, e eles podem errar. Essa é a questão, que ele está criando do zero, então vamos errar rápido para a gente poder atender bem o cliente. Então a maior parte dos disruptores vem de fora do setor. E se vem de fora do setor, é isso que você colocou. Cara, como é que eu posso ficar olhando o meu mercado antes que alguém de fora, não é mais o competidor, é aquele tradicional. O competidor pode ser de qualquer lugar. Então as empresas, elas estão, como você colocou também, como eu faço, no caso da Amazon, como eu faço para desromper meu mercado antes que alguém faça essa disrupção? Que foi uma coisa que o Rony trouxe aqui que eu achei muito interessante, que ele indicou um livro que fala sobre isso, que eu acho que o nome do livro é When Coffee and Kale Competes, que é Quando Café e Aipo Competem, que são duas coisas que não tem nada a ver, mas hoje tudo é competidor de tudo. Tudo é competidor de tudo. É isso que você está falando, é muito interessante. E a gente ouviu isso muito do startupeiro que está começando, né? Não, eu não tenho um competidor, minha ideia é brilhante, eu não tenho um competidor. Eu falei assim, cara, você sempre tem um competidor. Sempre tem. Você só não mapeou direito. Isso. Você só está com a cabeça quadrada de achar que, sei lá, a Boticário só compete com o Jequiti. Não, assim, não é. A competição é muito mais ampla que isso. Eu costumava dizer também, lá na época dos restaurantes, quem é nosso competidor? Qualquer um que venda comida. Porque, de certa forma, você não está vendendo comida, você está satisfazendo uma necessidade básica, que é se alimentar. Então, meu competidor é a coxinha. Claro. Agora, se eu definir bem minha persona, eu consigo atender ela melhor do que os outros. Exatamente. E eu vou ter aquela fidelização maior. Então, eu lembro que a gente fez um estudo que era interessante, era a persona da semana e a persona do final de semana. Só que era a mesma pessoa. A mesma pessoa, ela tinha comportamento dentro do estabelecimento diferente. Que sensacional. Durante ia com a família. Exato. Caramba, que insight sensacional. E isso é bom para trazer para as startups, porque a mesma pessoa pode ser duas Personas pessoas. diferentes. Então, durante a semana, ele comeria sozinho ou com os colegas de trabalho. Comer rápido e barato. Barato. No final de semana, ele consumia o café, sobremesa, demorado e estava disposto a comer os pratos mais caros. Que genial. Então, genial. Para startup é bom observar isso, porque às vezes você fica vinculado em uma persona, mas ela pode estar se comportando de duas maneiras diferentes. E aí ela já é tua cliente, então você consegue acessar mais fácil. Ponto. Exatamente. Genial. Não é nem mais lead, né? Já é cliente. Já é cliente, já está no teu aquário ali. Então, assim, voltando à história para finalizar, Saulo, essa pergunta que você fez da transformação digital, o que está fazendo. Então, o Corporate Venture é como se fosse um portfólio de risco. Né? Fazendo uma analogia com ações, quando a gente faz uma carteira de ações, o que eu tenho? Eu tenho empresas grandes, médias, pequenas. Né? Empresas mais voltadas para tecnologia, mais voltadas para setores tradicionais. Então, um CVC é mais ou menos isso. Se eu quero trazer essa tecnologia importante para o meu core business mais rápido, eu faço um M&A. Merge and Acquisition, eu adquiro aquela empresa, eu faço uma fusão. Então, eu vou ter resultado no curto prazo, né? E que já agrega resultado para a minha empresa num tempo menor. Se eu quero fazer uma aceleração ou investimento startup, eu sei que aquilo não é bem o meu core, mas que pode impactar meu core, pode agregar valor em questões que eu tenho interna, mas que ela é mais de médio e longo prazo. Né? Precisa maturar um pouquinho ainda. Precisa maturar. E eu tenho mais de longo prazo que a própria pesquisa e desenvolvimento e redes que eu tenha com universidades ou equipe interna própria para desenvolver soluções que vão ser utilizadas mais no futuro. Então, eu tenho um portfólio de risco, que são grandes empresas, que é M&A, médias empresas e pequenas, startups ali, bem o CVC, que é isso, e eu tenho projetos ainda incubados, que é bem pesquisa, desenvolvimento e ciência, que é o desenvolvimento de coisas externas. Então, de uma forma bem resumida, é mais ou menos isso. Assim. Sensacional. E hoje você enxerga o CVC,
ele com tickets mais altos, cheques mais altos, ou está descendo isso, está indo já para uma aquisição que antes não acontecia, já adquire lá muito mais, um valuation mais baixo? Como é que está essa tendência? Saulo, eu acho que assim, vamos olhar as empresas. A gente está num cenário de corporate venture recente no Brasil. Sim. Muito sim, recente, sim. né? A pandemia que explodiu, né? A pandemia deu uma acelerada muito forte, mas é muito recente. O que eu entendo é que a empresa é uma empresa grande. A empresa grande, normalmente, ela tem um perfil conservador em todas as áreas que ela atua. Então, a tendência não é nem a tendência em si do cheque, mas é a tendência do setor corporativo em inovação. Eu acho que, em primeiro lugar, eles tentam molhar o pezinho na água fria. Certo. Uma startup aqui, outra ali, um projeto ali ágil que a gente desenvolve, né, uma solução. Mas a tendência é que, no início, os cheques sejam um pouco maiores, porque elas têm medo de errar. Sim. Elas não querem colocar em 10 startups e ver 7 quebrando, 8 quebrando, 9 quebrando. Que aí, quando você olha por dentro da empresa, você tem a burocracia funcionando ainda. Claro. Então, imagina um gerente de inovação, um cara de corporate. A cultura corporate. está toda lá. A cultura está igual ainda. Está igual. Está igual. Aí o cara vem contratado para poder fazer investimento em startup. Se eu investir só nas pequenas e quebrar tudo, acabou minha área. Fica feio. Nunca mais faz. Então, assim, a tendência, tanto da alta diretoria quanto a média, é que façam investimentos mais conservadores. Então, acho que a tendência no início são cheques maiores. Porque a empresa está mais madura, menos risco, consequentemente o cheque vai ser maior. Exatamente. Então, eu acho que é um processo de desenvolvimento das empresas. Eu prefiro ver assim, a tendência de cheques maiores ou menores. Eu acho que a tendência mais de médio e longo prazo no Brasil ainda é crescente, as empresas adotarem o corporate venture. Então ainda vão ter cheques maiores, para depois começar a ter uma busca por cheques menores, que é o amadurecimento da própria inovação interna dentro das empresas. Faz todo sentido. Eu enxergo só que nessa ascendente para depois descer, vai ter a concorrência por startups. Sim. E aí a gente não tem startup boa o suficiente para atender a todos. A todos, que é o que a gente está vendo dos fundos. Sim. Né? Os fundos VCs puros, sem ser CVC. Pô, você está vendo o SoftBank criando fundo para pré-série A. Né? Por quê? Ele está vendo, cara, eu preciso de funil. Eu preciso do meu funil todo. Então, se os outros fundos estão pegando mais lá no começo, eu preciso ir mais lá para o começo também, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que a tua tese ela vai bem, mas eu acho que essa concorrência no meio ela vai fazer assim. Vai ter uma hora que esse cheque vai ter que diminuir, descer e o apetite a risco vai ter que aumentar. Mas, claro, a cultura da empresa, a burocracia, ela vai ter que enxergar isso e falar assim, se eu não pegar mais cedo, eu não pego. Não pego. Eu acho que você citou, se tem um movimento que é mais dentro das empresas, você citou o movimento macro que está acontecendo. Exatamente, né? Porque a gente está vendo isso nos VCs. Está vendo isso. Cheque aumentando. O cheque aumentando e mais cedo. Então é uma tendência mesmo, eu acho que é isso, mas vai ter esses dois movimentos aí conversando e conflituando, acontecendo. É o mercado se ajustando, né? O mercado se ajustando. É o mercado se ajustando a uma realidade. Show de bola, cara. Vamos passar aqui para a parte clichê aqui do podcast. Eu não sei se você trouxe um livro para indicar para a gente. Esqueci, mas eu trouxe de cabeça os dois. Então pronto, diga lá por que você acha que esse livro é bom para mim, para nossa audiência e qual é o nome dele. Tá. Então, como eu estudei muito transformação digital esses últimos anos, né? Então, eu indico que é meio que o Papa, né? Sempre tem aqueles papas, né? Do tema, que é o David Rogers, que é Transformação Digital. O título é Transformação Digital. Tem em português, né? Que é muito bom mesmo. Assim, fala sobre transformação digital como pouca gente fala. Legal. E eu posso indicar outro? Pode indicar quando você quiser. Eu vou botar todos aqui na descrição e já pedir para a galera aí também que eu comecei agora o lance de indicar aqui o livro na Amazon. Se você comprar nesse link, você ajuda o canal a continuar fazendo aí né, convidar, podcast, câmera, tudo custa, né? Tudo custa. Então, cada coisa que você puder ajudar aí o canal, então, gostou do livro, interessou, clica no link, você vai comprar lá na Amazon, vai ajudar um pouco a gente. Legal. Que é o Startup Way, que em português é o caminho das startups, que é do Eric Ries, né? Que é o cara aí que
fundou todo esse conceito de Lean Startup. Isso. Então ele escreveu um livro que era Lean Startup, né? Startup Enxuta, e né? depois Startup Way. E depois Startup Way, que foi pela experiência de grandes empresas pedindo para ele desenvolver o mindset e a cultura de startups dentro das organizações. Então ele criou esse livro, e esse livro assim é excepcional, porque são cases que ele passou. Então, sensacional. Então acho que quem quiser entender assim, corporate venture, transformação digital e como que essa conexão de empresa grande com startup, os dois resolve bem assim. Pô, show de bola, show de bola. E, cara, a segunda pergunta que eu sempre faço é o que é estar na sua posição? Então, quando vem um CEO, eu falo, cara, o que é ser CEO de uma startup? E hoje, no teu caso, é o que é estar tocando um projeto de inovação corporativa e CVC. O que isso impacta na tua vida profissional? Como é o dia a dia? Pô, Saulo, eu vou dizer assim que... Pô, que pergunta excelente. Eu nem imaginava que você ia fazer essa pergunta. Porque, é assim... É o tipo de atividade nova, né? É um tipo de profissão nova que não existia, né? Então, assim, quais são o tipo de competência? Empreendedorismo, porque você tem que saber como é que é o outro lado, sabe? Quanto melhor você conhecer de empreender, melhor você vai fazer, melhores negócios você vai fazer. Então, é a escola que eu tive, empreender mesmo, muito focado em grana, em investimento, né? Porque você está tratando de dinheiro e orçamento, finanças e aceleração. Mas parece que a tua trajetória foi planejada para ocupar esse cargo. Mais ou menos isso, cara. Olhando assim de trás para frente agora, né? Incrível. Continua. Que pega o private equity, que eu estudava private equity, finanças, e inovação e startup. Então, assim, foi o que um amigo meu falou, cara, esse tipo de profissional e cargo não existia até 3, 4 anos atrás. Aqui no Brasil, certamente não. E hoje tem uma demanda, assim como o TI, tem uma demanda grande para o profissional de inovação nas empresas. E essa parte de corporate é bem a experiência do que eu tive. E capacitação também, que eu gosto pra caramba, né? Fui professor muito tempo, a gente é professor lá no MBA, né? No IESB. Sim. Pô, e você me reportou que você adorou ser professor e tal, maior prazer. É a minha missão. Aqui, né? Isso aqui é um pouco de professor. Com certeza. E, pô, para mim é o maior prazer ser professor. E quando a gente é mentor, por que eu gosto tanto de ser mentor? Porque é um professor aplicado. Que aprende pra caramba. Então, o mentor aprende pra caramba. É o que eu brinco. Eu falo, galera, eu gosto de advogar para empresas, eu gosto de advogar para startups, porque cada cliente é um aprendizado. Cada cliente é uma história, cada cliente é um mercado diferente. E cada cliente tem uma trajetória de vida. Então eu aprendo demais, assim como sendo mentor e sendo professor. Mas como você falou, mentor é ali na aplicado. Veia, aplicado. Né? É advisor também, que você é advisor, eu sou advisor de empresa. Pô, é sensacional. Tá aprendendo todo dia, né? Aprendendo todo dia. E fazendo umas conexões, né? Uma coisa que você aprendeu no Brasil Vexado, que, cara, sei lá, vai para uma empresa de contabilidade, você vai fazer uma conexão que só você tem essa capacidade. Exatamente, por causa da vivência. Por causa da vivência. Agora a gente tocou nesse assunto, Saulo. Eu queria me dar mais um minuto só para falar. Quantos você tiver. Tem bateria aí? Tem memory card? Tem. Não, porque é um tema assim, cara, que me deixa muito empolgado, que é educação. Então, assim, é até clichê falar, né? Educação muda, sociedade, país, a gente já sabe de tudo isso. Mas, assim, dando uma ideia para profissional, ou então para quem está iniciando a carreira, ou quer ir para a questão de inovação, ensinar e estudar. Fazer os dois, que é o que eu fiz a vida inteira. Estudei e ensinei. Então, por exemplo, quando eu vi que eu precisava de mercado financeiro no MBA, eu fui lá e fiz o MBA. E vamos fazer um bom. Quando eu vi que para gerir uma rede de franquia, que eu não tinha expertise nenhuma, precisava do MBA, fui lá e fiz outro MBA. Quando eu vi que estava precisando agora de transformação digital, terminei o outro agora da PUC. Da aula eu nunca parei, tanto de graduação como de pós. E estudar. Então, assim, eu queria deixar, acho que de tudo isso que a gente conversou, né, que são assuntos bem legais, mas algo que é relevante, que nos fez chegar aqui. Né? Você está falando, você é advogado e você é economista. Lá que começou a brincadeira na direção certa, né? Que você ia chegar a estar aqui hoje. Que a gente nem sabia, mas é o que traz a gente para cá. É o que traz. Só pegando um gancho do que você falou, que hoje as pessoas falam assim, mas eu vou ensinar como, eu vou ser professor, eu tenho vergonha, eu não consigo. Cara, gera conteúdo. Exatamente. Gera conteúdo.
Quando que eu aprendi de verdade direito de startups? Quando eu comecei a gerar conteúdo de direito de startups. Por quê? Te forçava. Te força a estudar e você começa a receber dúvidas que você não consegue pensar sozinho. Né? Problemas da realidade. Que você não... Aí vem uma dúvida e você fala, deixa eu estudar um pouco mais, deixa eu fazer umas conexões. Né? Aí aprende. E é comprovado cientificamente que a melhor maneira de aprender é ensinando. É o último estágio, né? É o último estágio de na cadeia do aprendizado. Então, é isso. Cara, pra gente finalizar, momento fuck up. Qual foi o seu maior fuck up? Qual foi o seu maior erro na sua trajetória? O maior não, mas assim, aquele que trouxe um aprendizado. Você fala assim, cara, essa escorregada aqui me deu boas lições. Momento fuck up. Mercado financeiro, empreendedorismo e inovação. Qual que você Qualquer uma, né? Qualquer uma. Vamos de inovação. Vamos de inovação. Vamos de inovação. Cara, tem uma startup que eu não queria nem falar o nome, mas não é dessas que eu citei, é outra que eu tive uma dificuldade enorme. O cara era doutor em inovação, aqui de Brasília. E ele veio com uma ideia que ele morou na Inglaterra já pronta. É isso aqui, pronto. E assim, a gente passou 6 meses, eu passei orientando, foi indicação também. Ele falou, Stefano, disseram que você é bom mentor, me ajuda aqui. Eu falei, ajudo. 6 meses para ele mudar a ideia do negócio. Isso foi há, 5, 6 anos atrás. E ele não mudou. E assim, era um negócio gigantesco que resolveu um problema do varejo ali, fudido mesmo. E eu me envolvi, que eu falei, cara, isso aqui tem business. Isso aqui é business grande. E eu fiquei 6 meses tentando fazer com que ele mudasse de ideia. E foram 6 meses que, assim, me fudi. Porque foram 6 meses, murro em pôr de faca, e tinha reunião 3, 4 vezes por semana. Caramba. Por semana. Aí não é mais mentor, aí é sócio. É sócio. Então a gente estava estruturando para ser co-founder mesmo. E aí, depois de 6 meses eu falei, cara, eu não tenho essa linha. A linha do que eu vejo no mundo realmente é o errar, é o estar aberto a inovar. E para estar aberto a inovar, você tem que ter a humildade intelectual de assumir que sua ideia não é a certa. Se você não tiver essa humildade intelectual, a minha ideia não é a certa, eu quero achar uma certa, desiste de inovar e de fazer startup. Então, assim, do mesmo jeito que o mercado financeiro e no empreendedorismo também, você erra e acerta. Erra e acerta. A inovação é a base disso. Se você não tiver essa filosofia mental de que está disposto a errar rápido, barato, você pode ser que não se dê bem na vida mais, porque a forma de você trabalhar mudou. Totalmente. Então, para mim, o maior fuck-up foi esse. E nem foi prejuízo em si, mas foi um prejuízo para mim que me fez rever um monte de mentoria. Então, muita gente chama me chama para fazer mentoria, e hoje eu digo não para 95%. E antes, naquele afã de querer aprender e ajudar, né? Porque a minha ideia era sempre ajudar o ecossistema, porque não tinha. Então, para sair unicórnio, startup grande, tem que ter um ecossistema forte, não sai do nada. Exatamente. Então, eu mudei minha cabeça a partir daquilo de mentorar empresas que eu via que não tinha liga, e que a pessoa ia ficar focada naquela ideia e não ia mudar. Então, esse foi o maior foco-up, não foi o maior prejuízo financeiro, porque o prejuízo financeiro foram outros, mas o foco-up mesmo de fazer repensar vários conceitos foi esse. Show de bola, irmão. Show de bola, belo aprendizado. Turma, obrigado aí pela atenção de vocês. Lembrem de ajudar o canal curtindo o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho. Se gostou do Stefano, da história dele, do aprendizado dele, compartilha com alguém. Cara, olha lá esse podcast que sensacional, vai funcionar para você, tem um aprendizado para você. Ajuda a gente a crescer o canal aí, a levar esse aprendizado, nossa missão de professor, né, Stefano? Total. Para mais gente aí do Brasil e do mundo. Stefano, brigadão. Porra. Show de bola, Sal. Valeu, espero que você tenha gostado. Pode se despedir. Pô, moçada, estudem. Só isso, estudem, porque na minha época tinham 10 livros de mercado financeiro no UNB, na biblioteca do UNB. E hoje tem um mundo dentro do celular. Então não desperdicem esse momento. Inclusive aí da humanidade. tem um livro de mercado financeiro escrito por você. Ainda, breve. Em breve. Breve. Não, sem spoiler. Sem spoiler. A gente nem falou dessa parte que ele é escritor também. O cara é um monstro. Valeu, gente. Valeu, um abraço. pessoal. Tchau, obrigado. Até mais.